Olá, consorciado e futuro consorciado, bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa série especial, os 4 principais riscos na hora de se contratar consórcio. O terceiro vídeo da série é Iludindo o Cliente. Eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixe o seu comentário que é muito importante para nós e você pode conhecer mais do nosso trabalho nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e aqui também no nosso canal do YouTube. E para fazer o melhor negócio em consórcio, sem correr nenhum risco, entre em contato conosco pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. A ilusão é o terceiro pior risco quando o assunto é contratar um consórcio. Para isso, infelizmente, muitos profissionais, além de iludir, também omitem informações importantes. Por ser um problema, digamos, mais light, é também mais abrangente. Infelizmente, eu posso dizer que a ilusão é algo comum no sistema de consórcio. Bom, a ilusão ela está mais baseada no tempo de contemplação. A maioria dos profissionais que infelizmente praticam esse ato, eles colocam na cabeça do cliente que ele vai ser contemplado rápido. Mas não se trata muito de uma mentira propriamente dita. É algo mais sutil. Esse tipo de situação costuma acontecer com clientes que são mais desinformados, despreparados ou com clientes que costumam confiar demais na instituição ao qual ele está comprando. Vale ressaltar que a ilusão muitas das vezes também ela não é proposta pelo profissional que está vendendo. Muitas das vezes a ilusão é algo da cabeça do cliente. O próprio cliente se ilude. E isso não é um problema, porque sonhar, ter um pensamento positivo, ter um pensamento otimista, obviamente que não é problema nenhum. A questão é quando o cliente ou o profissional coloca de uma maneira como se fosse uma certeza que vai acontecer daquele jeito conforme ou foi falado ou foi imaginado. A venda ilusória costuma acontecer na maioria das vezes em planos de baixa qualidade do mercado, em administradoras ruins. Nos bons planos do mercado, nas boas administradoras, esse tipo de situação não costuma acontecer, pois quando um grupo de consórcio é bom, é sadio e entrega muitas cotas, ele apresenta uma série de oportunidades e de qualidades que nunca vai trazer sobre ele essa questão de o cliente foi iludido na hora da contratação. Não, esse tipo de problema, melhor dizendo, costuma acontecer em planos que oferecem vantagens de pagamento muito altas, em planos em que tem prazos de contratação muito longa ou tem formatos de cobrança de parcela onde a parcela fica muito baixa, como, por exemplo, os planos de meia parcela. Inclusive, nós temos 2 vídeos aqui no canal muito bons sobre esse assunto, que é planos de consórcio com prazo muito longo, e temos outro vídeo que fala planos maravilhosos para pagar e horríveis para contemplar. Planos de consórcio que têm parcelas muito baixas para créditos altos, tem uma arrecadação baixa também. E a ilusão que é criada em cima do cliente é que ele está contratando um plano que é muito bom de se pagar, e de fato é muito bom para se pagar, e que essa contemplação vai acontecer num prazo que não chega a ser feita uma promessa de um prazo curto, como 3 meses, que é no caso da venda mentirosa, e nem também um prazo muito longo. Mas o cliente contrata um plano onde ele vislumbra que em 1, 2, 3 anos ele vai ser contemplado, e muitos contratam esses tipos de plano, principalmente os planos de meia parcela ou os planos com prazo muito longo, e mal o cliente sabe que a probabilidade de contemplação é muito pequena, porque o grupo, para conseguir arrecadar um crédito, precisa de muitas pessoas, visto que a contribuição de cada participante é baixa. E aí, esse tipo de situação
tende a demorar mais ao cliente enxergar, porque ele fica confortável pagando uma parcela muito baixa e leva tempo a descobrir que a qualidade do grupo em que ele está e a probabilidade de contemplação é pequena. Isso é um problema? Não é um problema se o cliente estiver consciente. É por isso que nós estamos tratando desse tema no âmbito da ilusão. Se o cliente faz questão de ter um crédito alto com uma parcela baixa, não tem nenhum problema, desde que ele esteja ciente que esse tipo de plano dá uma probabilidade menor de contemplação. Mas não é o que acontece. Infelizmente, muitos desses clientes que focam num único ponto contratam esse tipo de plano sobre a ilusão que estão entrando num bom plano de consórcio, quando na verdade não estão. E a prova está em que as boas administradoras do mercado não atuam com planos de meia parcela e também não atuam com prazos longos, justamente porque isso faz com que o caixa do grupo arrecade menos, entregue poucas contemplações e a contemplação para a maioria dos participantes do grupo não vai acontecer num prazo, não precisa ser rápido, o consórcio não precisa ser rápido, mas também não vai acontecer num prazo razoável. Inclusive, a maioria dos planos meia parcela que existem no mercado iludem os clientes, pois os clientes não sabem que se um plano é meia parcela, ele é meia arrecadação. Se o plano é meia arrecadação, o grupo também é meia entrega. Não a grande maioria, mas boa parte do grupo, eu diria 1/3 do grupo, só vai ter acesso à contemplação no final do grupo devido à arrecadação. Só que quando a pessoa contrata sob o ponto de vista de ter uma facilidade de pagamento, muitas das vezes, infelizmente, o mau representante ou o mau vendedor coloca esse tipo de plano como a 8ª maravilha do mundo e acaba iludindo o cliente nesse sentido. Ao invés de, já que o cliente faz questão de um plano meia parcela devido à condição de pagamento, colocar na cabeça do cliente, fazer o cliente enxergar a importância do planejamento de compra, já que muitas das vezes esse plano, por exemplo, meia parcela, ou num prazo mais longo, vai associar o pagamento do consórcio ao pagamento de um aluguel, o pagamento de um plano para a compra de um carro, enquanto não tem um carro para trabalho, o pagamento de um plano de um consórcio de caminhão, enquanto não tem um caminhão para trabalho, ou seja, associar esse tipo de plano que facilita o pagamento enquanto não se tem ao bem, mas fazendo o cliente enxergar que a probabilidade de contemplação por causa da arrecadação é menor do que os grupos que, arrecadando 100%, têm um caixa maior e entregam mais cotas. Outro ponto importante é em relação ao potencial que o cliente tem em relação àquilo que ele quer. Muitos vendedores, simplesmente para vender, não fazem o cliente chegar ao melhor produto em relação à condição e ao perfil do cliente. Muitos vendedores iludem o cliente simplesmente porque fica mais fácil fechar a venda não debatendo com o cliente a melhor situação que o mercado vai oferecer em relação à principal prioridade do cliente. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com um vendedor que ele sempre, há muitos anos atrás, sempre ele tratava o cliente, tornava aquilo que o cliente tinha em algo que era bom, quando muitas vezes não era bom. Vamos dar um exemplo aqui para ilustrar. O cliente queria comprar um imóvel de 300 mil e o cliente chegava e falava, olha, eu tenho um lance de 60 mil. Uma pessoa que vai comprar um imóvel de 300 mil, ter 60 mil reais, é bom? Sim, é bom. Só que em alguns grupos de consórcio não vai ser suficiente para contemplar. E isso de acordo com o mercado. Por exemplo, o mercado de hoje, fevereiro de 2021, se for um plano em 170, 180, 190, 200 meses,
não é um lance bom, vai precisar da ajuda de lance embutido e olhe lá. Porém, o vendedor, iludindo o cliente, vira para o cliente e fala, não, essa oferta de lance é muito boa, porque o lance é a partir de 1%, 10% e você já tem 20%. Poucas pessoas no mercado têm 20% de lance. Não chega a ser aquela mentira. Por quê? Porque de fato é uma realidade, é uma verdade. Mas não é algo que se torna muitas vezes verdadeiro dentro de um grupo de consórcio. E isso é uma ilusão, ou seja, não é uma mentira deslavada, mas é algo que não vai ajudar o cliente e vai prejudicar o cliente. Nesse caso, seria muito melhor dizer ao cliente o seguinte, olha, você tem 60 mil e a sua prioridade é contemplar rápido? Sim, eu tenho 60 mil, a minha prioridade é contemplar rápido. Então é muito melhor a gente pegar um grupo bem rodado, reduzir o prazo de pagamento, vai fazer com que tenha uma parcela menor, mas com a ajuda do lance embutido, mais o seu lance vai dar esse percentual. Olha, esse grupo nesse prazo está com um percentual dentro desta média. Então aqui dá para atender a tua necessidade. Se o cliente falar, olha, legal, eu estou vendo que o lance é bom, mas infelizmente eu não posso pagar essa parcela. Nesse prazo a parcela fica fora para mim. Então o que o vendedor tem que fazer, o representante? Ele tem que sugerir, ele tem que respeitar a principal prioridade do cliente, que é a contemplação, e sugerir, mesmo sob o risco de perder a venda, e sugerir ao cliente, então vamos baixar o crédito, porque baixando o crédito, o seu lance continua sendo bom, você então consegue adequar a parcela que você quer e ser contemplado. Você vai ter que abrir mão do crédito e dar ao cliente a condição dele escolher aquilo que ele vai abrir mão. Só que a ilusão não faz isso. A ilusão faz com que tudo se torne bom, ou seja, existem várias verdades, mas uma pequena ilusão que acaba estragando o negócio para o cliente. Então, são detalhes que, se você não estiver atento, você acaba sendo iludido, e como é algo mais difícil de se perceber, você vai levar mais tempo de enxergar. Isso acontece igualmente muitas vezes no carro que você quer comprar, na moto, no caminhão que você quer comprar. Então essa questão é uma questão de mais de detalhe, que você só vai conseguir enxergar e compreender se você também estiver prestando atenção nos detalhes que envolvem a sua contratação. Para fazer o melhor negócio com total transparência, sem correr nenhum risco, entre em contato conosco e eu te aguardo no próximo vídeo e último da nossa série especial, os 4 principais riscos na hora de contratar consórcio, aonde nós vamos falar da omissão. Felipe Consórcios realiza os melhores negócios. Até a próxima.